Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas meninas Mita e Carla. Vamos solicitar para o professor Valdeir fazer a nossa prece de gratidão. Nós vamos dar continuidade ao Qualidades dos Médiuns, item 83. Senhor Jesus, nós te agradecemos de coração por estarmos juntos mais uma vez, encarnados e desencarnados, para esse momento de estudo reflexivo em torno da doutrina espírita, objetivando aprendermos mais para melhor servirmos. Mas como ainda somos incipientes e frágeis na nossa fé, permite que os teus mensageiros, trabalhadores espirituais desta casa, responsáveis por essa tarefa, que possam, Senhor, por tua misericórdia, estar conosco, para que o nosso barco possa atracar em porto seguro. Que assim seja. O professor Valdeir é um poeta. Vamos lá. Item 83. Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que o não são. É digno de nota que, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhes podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam. Ou seja, por isso que tem muitos médios obsidiados. Não são médios, mas nós que não somos médios ostensivos. E é como ele disse, que os espíritos superiores permitem que os maus venham provar para fim de exercitar a razão. E nunca, porém, um bom espírito engana, né? A gente sabe que um espírito de boas intenções, ele não vem para enganar, ele não vem para mistificar, ele não quer te dominar. Se tiver tudo isso de dominação, já sabe que é um espírito inferior. E, de novo, que ele fala, qual é a recomendação que fica? O estudo prévio. Quer falar, Tia? Poxa, e dá vontade de falar muito, né? Porque esse é um dos pontos, Mita, Carla e os demais amigos, que a gente bate muito nessa tecla. Quando a gente que faz o estudo de Livro dos Médiuns, e se você não faz, busque fazer. Eu sempre tenho aprendido assim, como que nós podemos nos arvorarmos a frequentar reunião mediúnica sem ter estudado previamente o Livro dos Médiuns. Isso vai dar acidente na certa. E olha aqui o que ele está dizendo, aqui já é um fato. Ele disse o quê? Olha só, é digno de nota, ou seja, vamos destacar isso aqui. Depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Porque, esse porquê junto já é uma resposta, estando prevenidos, os médiuns se tornaram mais vigilantes e espreitam, ficam ali observando os menores indícios que podem denunciar a presença de espíritos enganadores. Aí eu posso até aprofundar um pouco mais. Tia, isso é direcionado só aos médiuns? Meus irmãos, o espírita
É como se tivesse assim, gente, você está dentro do espiritismo, você tem um recurso espetacular para te tornar uma pessoa melhor, e você não vai usar todos os recursos. Então todos nós, independente de sermos ostensivo, médio ostensivo ou não, ou de querer frequentar uma reunião mediúnica ou não, é indispensável nós estudarmos o livro dos médios. Então, eu sei que eu preciso, antes de estudar o livro dos médios, eu preciso fazer o livro dos espíritos. Então, eu faço o livro dos espíritos. Tia, em que momento eu posso fazer o livro dos médios? Eu tenho que acabar o livro dos espíritos. Quando você finalizar o livro 2 de O Livro dos Espíritos, que vai falar do mundo espiritual, porque ali você já teve o princípio, né, que é o livro A Gênese, a criação, Deus, e o segundo livro é o mundo espiritual. A partir daí, você já fez o segundo, você já pode começar a fazer o livro dos médios, você já vai ter subsídios para isso, entendeu? Porque o livro 2 vai mostrar o mundo espiritual, o 3 são as leis morais e 4 é penas e gozo futuro. Então, a partir daí, você já começa a fazer o livro dos médios, porque o livro dos médios, ele vai te apresentar e vai te ensinar a lidar com o mundo espiritual. Eu não tenho uma relação com o mundo espiritual apenas quando eu vou para a reunião mediúnica. 24 horas por dia eu tenho uma relação com o mundo espiritual. E o livro dos médios, ele me ensina a lidar com isso. Entendeu? Ele me faz conhecer essas influências. Então, para eu receber uma influência de um espírito, eu preciso estar na reunião mediúnica? Não. Eu preciso ser médio ostensivo? Não. Todas as horas, a todos os momentos, eu estou sim recebendo influência. Ai, tia, que coisa difícil, eu tenho que estar todo tempo atenta. O nome disso é sintonia. Eu estou sintonizada com, e ainda tem um outro ponto, as influências que eu recebo. Então, se eu já entendo de mediunidade, já estudei mediunidade, eu começo a identificar as sugestões mentais. Eu começo a identificar aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Você tem noção do grande benefício disso? Os espíritos, ele não só nos faz pensar, mas também nos faz sentir. Por exemplo, se você está lutando contra a dependência química, vamos supor que o álcool, e você já está aí 2, 3 semanas sem usar álcool. Os espíritos que fazem parte daquele contato contigo, que bebem junto contigo, eles vão se aproximar. A primeira coisa, eles vão trabalhar na tua mente, no teu pensamento, te fazendo lembrar, pensar como é bom estar entre amigos, aquela conversa maravilhosa, aquela bebida que rola, o quanto você se diverte, ele está trabalhando no teu pensamento. Daqui a pouco ele vai começar a trabalhar também nas tuas emoções, nos teus sentimentos. É uma coisa impressionante. Ele vai fazer, inclusive, você sentir o gosto da bebida. E vai parecer a coisa mais gostosa do mundo. Então, tu vais achar que aquilo é teu, que tu está sentindo falta. E não é. Tu estás recebendo, sim, uma influência. Então, quando a gente fala de mediunidade, isso não é apenas direcionado a quem quer trabalhar em reunião mediúnica. Isso é um recurso espetacular que essa doutrina nos traz para a gente saber lidar com o mundo espiritual. Então, depois disso que nós acabamos de ouvir, eu pergunto, o estudo do livro dos médios está limitado apenas àqueles que são médio ostensivo? Não. Apenas aquelas pessoas que querem participar de reunião mediúnica? Não. É um recurso espetacular para você aprender a lidar com essas mentes invisíveis. Ficou claro? Também saber que a gente vai para um lugar e nesse lugar a gente vai receber, a gente percebe, né, que isso não é assim, é uma coisa mágica. É uma ação espiritual, né, também, né? Já o livro 3, o livro dos espíritos, que vai lidar com as leis morais, a minha conduta me diz quem são minhas companhias. Então, uma vez eu fazendo essa mudança moral, eu mudo a minha sintonia. E eu passo a receber, continuo recebendo influências, mas de espíritos nobres. Por isso o movimento moral. Então é o conhecimento e a atitude, tá? Então é um erro muito grande. Eu não quero
nada desse negócio de reunião mediúnica, então eu não vou nem perder tempo estudando o livro dos médios. Ignorância quem fala isso. Tá? Porque médio ostensivo tem um número, mas médios, de uma forma generalizada, todos nós somos, porque todos nós recebemos influências espirituais. E esses espíritos que querem atrapalhar, o maior mérito deles é justamente o quê? O anonimato. Então, para eles é uma ajuda enorme eles terem, a pessoa achar que aquilo é tudo dela. Quanto mais anônimo, melhor para eles. Uma vez que eles são descobertos, que a pessoa percebe que ela está sob influência, que ela diz, aqui não, meu irmão, pode parar, que Jesus possa te acolher, aquilo ali você diz, pronto, agora pronto, ela me descobriu. Acabou. A Narumi está aqui dizendo pra gente, tia, isso até ajuda na relação de você olhar para o outro e saber que o outro está também mal influenciado. Sim. Olha, eu gosto sempre de lembrar, gente, da obra Paulo Estevam. A jovem Tecla. A Tecla estava apaixonada por Paulo. Ela não estava apaixonada, ela estava sob influência de espíritos perversos. E Paulo percebeu isso. Entende como a coisa é sutil? E depois que ele estava palestrando junto com Barnabé, levanta uma senhora lá do meio da multidão e começa a idolatrá-lo. Eles são enviados de Deus, eles são... E Paulo já... Opa! E aí ele repreende o espírito. Entendeu? Que espírito nobre não vem para jogar purpurina na gente. As armadilhas da vaidade. As armadilhas da vaidade. Sabendo que nós somos vaidosos e orgulhosos, eles vêm jogar purpurina? Não vem. Então, isso tudo, esse conhecimento de O Livro dos Médios é de fundamental importância. Que eu, particularmente, sou altamente contra estudo aportilado, que virou um vício, em detrimento da obra básica. O estudo aportilado da FEB foi para dar um norte, só que infelizmente as pessoas se viciaram só em apostila, que são tópicos. Então eu preciso estudar a obra espírita, tá bom? Então a pessoa vai, faz um estudo aportilado e ela tem certeza que já sabe tudo. A doutrina não pode ser estudada de forma resumida, nem apressada. Você tem que conhecer a filosofia espírita. Item 84. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. O poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constitui o homem de bem. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire ascendência sobre os maus espíritos. Ou seja, para você ter ascendência moral, né, sobre um espírito, você tem que ter ascendência moral. E ele fala os itens que constituem, as qualidades que constituem um homem de bem. E as qualidades, algumas delas, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que fala sobre algumas das qualidades. Quando ele termina todas as qualidades, ele diz, estas são apenas algumas. Se você seguir todas essas, que é um rol de qualidades, né? Não é benevolente, ajuda todo mundo, procura cumprir o seu dever, não é vaidoso. Então, essas são as qualidades para você também, não só o médium, como falou a tia, nós também, atrairmos a influência e a companhia dos bons espíritos. E aqui tem algo assim, por exemplo, quando a gente tem hoje um número de muitas obras, muitos livros, queira ou não queira, chamado informativos. Então aqui ele está dizendo o quê? Que o médium, ele é assessorado pelos espíritos que está de comum acordo com o seu grau de evolução moral.
Então ele deixa claro aqui que para afastar os maus e atrair os bons é necessário que haja o quê? Conduta moral. Senão você vai ser uma marionete de espíritos o quê? Brincalhões e pseudo-sábios. É por isso que a gente sempre... Qual é o propósito do EOS? A gente estuda as obras básicas e as obras subsidiárias publicadas. Foram mais de 400 obras, um pouco mais de 400 obras, por Francisco Cândido Xavier. Eu digo, será que a vida já não está nos dizendo alguma coisa? Esse homem, esse espírito nobre, espírito superior, Chico era um espírito superior, é um espírito superior, se fez carne, encarnou para cumprir esse trabalho dessa missão, porque ninguém psicografa mais de 400 obras à toa. E ele era um espírito nobre, então por isso que ele psicografa Emmanuel, Humberto de Campos. Aí você diz assim, mas tio Humberto de Campos era um espírito superior? Não, não era. Humberto de Campos era um escritor, mas e a mesma coisa André Luiz. André Luiz era um espírito superior? Não, não era. Mas o André Luiz é o narrador. Quem conta os textos é de quem? São dos mentores. Então ali a gente vai ouvir texto de Alexandre, a gente vai ouvir texto de Gúbio, a gente vai ouvir texto de Clarencio. O que o André faz, ele é o repórter, ele é o narrador. Então, como que eu poderia ter um médium para trazer um texto de Alexandre, de Gúbio e de tantos outros mentores superiores? Entende, gente? Então, a conduta moral do médium fala dos seus assessores. Esse é o cuidado. 85. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si, em vez de se impor sobre a imposição destes. Isto não só se aplica aos médios, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Vede acima, número 74 e 75. Ou seja, se para você ter a companhia dos bons espíritos, você precisa ter conduta moral, ele diz, as suas imperfeições, as imperfeições morais, tanto do médio como as nossas, que não somos médios ostensivos, o que é que faz? Nos aproxima dos maus espíritos. Então, com quem eu estou sintonizado, né? A minha conduta moral vai dizer com quem eu estou sintonizado. E não conseguimos nos impor aos espíritos levianos, zombeteiros, se a nossa conduta é igual a deles, e serve isso, como ele diz, indistintamente para todos nós. Que ninguém, e é legal a gente frisar isso, ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Todos nós que estamos encarnados somos influenciados pelos espíritos. Como nos diz o Livro dos Espíritos, a mais das vezes são eles que vos dirigem. E não é dito, né, Mita, se é pelo espírito bom ou pelo espírito mau. Por espíritos. Então, isso vai depender do quê? Da minha sintonia. E quando eu falo em sintonia, as pessoas quando pensam em sintonia, é só mudar o pensamento. Não te engana, não te ilude. É mudar a atitude. A atitude. Eu penso e vivo. Se eu só pensar e não viver, eu não mudei a sintonia. Então é uma questão de atitude. Então, a todos os momentos nós estamos recebendo influência. Por quê? Aí eu direciono o livro Pensamento e Vida, que está no nosso canal. Tem uma mensagem lá intitulada Associação. É um espetáculo essa mensagem de Emmanuel e ele nos traz essa responsabilidade. Existe uma teia magnética, vamos chamar assim. Uma teia. Teia. Já viu a teia da aranha? Tá? Uma teia. E cada um de nós nos ligamos a fios determinados. Por exemplo, se você é uma pessoa que entra no processo de entristecimento, ainda não é a depressão, é aquela tristeza que durou 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, você está há 60 dias em sintonia com espíritos entristecidos.
espíritos encarnados e desencarnados. Você se vincula a pessoas entristecidas psiquicamente. Você se vincula com os espíritos entristecidos. Vocês estão na mesma sintonia se alimentando. E aquilo vai prolongando. Aí vem a parte orgânica, que aí você deixa de fabricar as substâncias que você necessita para o seu organismo para sentir alegria. Aí você tem que correr para o psiquiatra para entrar com a medicação. É um processo natural. Da mesma forma, se eu começo a pensar em suicídio, eu me vinculo aos espíritos encarnados que pensam em suicídio, a gente começa a se alimentar disso. Eu me vinculo aos espíritos suicidas e aqueles que desejam te levar ao suicídio, e você fica ali. Você pode ver que aquilo se torna uma monoideia. Aquilo fica constante na tua cabeça e você se vincula com esse grupo. Se você é uma pessoa sexólatra que pensa muito em sexo, a sua vida fica em torno, você também se vincula a esses espíritos encarnados e desencarnados. Entende o que é sintonia? E você fica vinculado nessa teia, você está vinculado nessa rádio, você só vai escutar aquilo. Então, quando a gente fala de conduta moral, a gente está falando de algo muito mais amplo. Quando eu falo de conduta moral, eu estou falando da minha evolução particular, eu estou falando na associação que muda, eu estou falando que o meu processo expiatório pode ficar menos doloroso, porque o amor cobra multidão de pecado. Então, quando a gente fala em mudança moral, tem um arcabouço muito grande de coisas que acompanham. Entende? E isso é mediunidade. Oi? E isso também é mediunidade. Tudo muda. Tudo. Porque todos nós somos médios em um grau qualquer. Se de repente eu vou aqui conversar com a Aramita, dependendo da minha sintonia, eu posso dar um conselho maravilhoso para ela, como eu posso dar um péssimo conselho. Entende? Eu sou um médico, eu vou atender o paciente, eu posso receber uma boa inspiração, eu posso receber uma péssima inspiração e acabar com a vida daquela pessoa. Ah, Conceição, Deus permite? Deus permite, Ele dá livre-arbítrio. Mas a gente sofre as consequências das nossas atitudes. O profissional, o médico que recebeu uma inspiração má, ele recebeu por quê? Sintonia. E quem foi lá? Por que não teve uma proteção? Porque não orou, porque também não tem uma assessoria. Porque se a pessoa o paciente que vai com o médico que é indecente, mas se o paciente tem uma conduta moral, pautado na oração e no esforço, ele tem um anjo da guarda dele. Ele tem amigos espirituais e que chega lá e eles vão interferir e vão inspirar o médico. Então eu não tenho que perguntar por que Deus permite, eu tenho que perguntar por que eu não angariei amigos bons. A responsabilidade é minha. Entende? E é como a tia falou, o pensamento e o comportamento. Quando a gente lida com o paciente dependente químico, ele tem uma tríade que ele precisa fazer. Isso serve também a analogia do físico com o moral. Quando o dependente químico ele começa a entrar em tratamento, ele precisa fazer 3 coisas primeiro. Ele precisa evitar hábitos, pessoas e locais da ativa. Justamente porque isso vai acionar um mecanismo cerebral que já está viciado pelo pensamento, porque os neurônios que você usa, eles vão se fortalecendo, fortalece a rede neural para você agir nesse sentido. É por isso que os espíritos dizem, isso vem bem antes, a ciência está descobrindo isso agora, né, que quando você pensa, né, com quem você sintonia, você se sintonia com toda uma rede de encarnados e desencarnados nessa mesma vibração. E isso vai fazer os seus caminhos neurais, através da sua mente, a se fortalecer no que você mais quer. Então a gente tem só o que a gente quer, como disse a tia. E aí a gente fala assim desse lado, mas a gente também pensa assim, essa sintonia ela tá aí para todos, mas tem também um grupo do bem. É para todos os lados, né, tia? Entendeu? Tem um grupo do bem
Por que eu não sintonizo com o grupo do bem? Então é uma questão de escolha. A pessoa que é pessimista tem um grupo do pessimismo. A pessoa que tem autopiedade tem um grupo da autopiedade. Tem para tudo. Então eu tenho que ser responsável pelo que eu penso. Eu tenho que começar a estar atenta com o que eu penso. E isso se torna algo patológico. E às vezes é muito difícil sair. Eu digo aqui, nós somos espíritas e estamos ouvindo isso. Mas tem muita gente lá fora que não conhece isso. E nem quer conhecer. Porque o espiritismo não está guardado, trancado num canto. Ele está aí para todos. Tanto é que agora está em tudo quanto é rede social. Tudo que é plataforma. Quem quiser está lá para ouvir. E eu converso com pessoas que não têm conhecimento espírita, até mesmo familiares. A gente vê o processo obsessivo e não adianta. Não adianta falar. Não adianta. A pessoa não quer. E você fala, a pessoa se justifica. Você fala, a pessoa se justifica. Você fala, não tenho mais o que falar. Aí eu entendo, às vezes a gente entende os amigos espirituais. Larga de mão. Como diz Alexandre, tem pessoas que têm vocação para o abismo. Vocação para o abismo, exatamente. Entendeu? 86. Para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas. E entre os nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsidiados e principalmente nos fascinados. É o orgulho que faz se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Esse sentimento é, infelizmente, excitado pelos elogios de que são objeto. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo. Como diz a tia, espírito superior não joga purpurina. Olha só o que ele diz. Qual é o calcanhar de Aquiles deles? Orgulho. Então, o médium dentro da instituição, primeiro que ele a primeiro ponto é acreditar que médium é espírito superior. Eu não sei onde leram isso. Ou especial, né? Que médium é espírito superior, né? Então, por ele ser médium, já começa a ser olhado diferente. Uau! Nossa, ele é médium, né? E aí começa a bajulação, paparicar, elogios. E aí o caboclo começa a achar que é o cara, que é a cara, como diz, né? Começa a se achar. Vaidade. E esse ponto, e aí ele se fascina, a pessoa se fascina. E esse é o ponto preparado para os espíritos, ó, dar uma rasteira. A gente fala que sabem explorar habilmente. Habilmente, sabe explorar. E olha, todas as suas fraquezas. Exatamente, todas as suas fraquezas. Então, qual é a fraqueza da Conceição? Dinheiro. Isso aí a gente dá para ela. Qual a fraqueza da Conceição? Título. Isso aí a gente vai dar para ela. Qual a fraqueza da Conceição? Relação. É doida para casar, coitada. Isso aí a gente dá para ela já. Um que vai tirar ela totalmente do eixo. Gente. Não é uma coisa que a gente não gosta, né? É uma coisa que é o nosso tema central. É bem no que a gente está querendo. O que afastaria a Mita? Os filhos. Então vamos atacar os filhos. A gente afasta ela. Agora tu imagina, 31 anos de espiritismo que eu já vi. E tia lembra igual dos mensageiros, que cada um tinha uma queda, né? Um era a vaidade, o outro era a esposa, o outro era a situação financeira. Cada uma das coisas que foram motivo de quedas, e ele diz, partem de lá aos milhares. Poucos concluem. Conclui, exatamente. Por isso é que quem tem que estar no centro da nossa vida é Deus.
Entendeu? Aí lembra muito da fala do nosso Senhor Jesus Cristo na obra há 2000 anos. Quando ele foi preso, um soldado se aproximou e disse o que a ele? Que ele deveria solicitar para ser julgado em Roma por César, porque os judeus eram fanáticos. E aí Jesus responde para ele: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, ele enviaria uma legião de anjos, iria pulverizar toda Jerusalém. Ele, se eu quisesse, eu pediria a meu Pai ia enviar. Ele é Jesus. Tem méritos. Mas por ele ser já um Cristo, ele sabe que a melhor coisa é fazer a vontade de Deus e não a dele. E ele mesmo disse: se eu quisesse, porque ele também não quer. Porque o que eu quero é fazer a vontade do meu Pai. E esperar séculos, né? É, esperar a vontade do meu Pai. Devo me entregar aos judeus. Então é esse nível. Agora, se fosse um orgulhoso vaidoso, eu tenho poder para isso, pulveriza todo mundo aqui. Rainha de Wood. Pode pulverizar todo mundo. Entender? Pilatos veio, quem és tu? Majestade. Majestade, me respeite. Então, isso é um ato de Vaidade. sabes com quem tu estás falando? Quem é isso? Vaidade. E eu li de André Luiz, que aí lembra bem o Cristo mesmo, que ele diz que a humildade é um anjo mudo. Um anjo mudo, que lindo isso. Um anjo mudo. Não fica aí bombardeando, né, o que faz, o que deixa de fazer, né? Muito lindo isso. 87. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas e se considera intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. Não sendo senão instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros, desinteressados, julguem do seu trabalho, sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária, do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete. O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente quando se lhe oferece ocasião, sem jamais incomodar-se por não o preferirem aos outros. Os médios são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador e mesmo ao simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. Então, de trás para frente, como ele diz, o médio é só um instrumento, um intermediário. E tanto o evocador como quem está observando, quem recebe as comunicações, que cabe apreciar, né, o mérito desse instrumento. E ele diz que pode ter um instrumento imperfeito como um bom instrumento. Um instrumento imperfeito, que é o médio imperfeito, olha como ele é delicado, ele não diz o médio mau, o médio péssimo, né? Ele diz o médio imperfeito, né? Ele diz que o médio imperfeito, primeiro, qual é o vício que tem, que ele cita no outro item, o orgulho. Então, ele se orgulha dos nomes ilustres que ele recebe e ele diz que, frequentemente, esses nomes são falsos, que assinam as comunicações por eles recebidas, e ele se considera o quê? Um privilegiado de potências celestes. Outra coisa que aqui ele não disse, mas já falou mais em outras obras, no Livro dos Médios também ele diz, que o médium imperfeito e que está sendo obsidiado ou fascinado, ele não quer que ninguém aprecie os seus escritos. Os seus escritos são infalíveis, não aceita nenhuma crítica, nenhum julgamento acerca do que ele escreveu. Aí ele vai dizendo que o bom médio, ele nunca se crê
muito digno de receber tal favor de grandes nomes, né? E ele tem, como ele diz, uma salutar desconfiança. E era o que o Kardec dizia, que toda comunicação tinha que ser examinada, não importasse o nome que tivesse. E o próprio São Luís dizia isso para ele. Numa das vezes na Revista Espírita, nós já lemos sobre isso, quando veio uma comunicação que era falsa, até o Kardec questiona por que o São Luís não avisou, né? E o São Luís diz, eu não vou fazer o trabalho que é para vocês fazerem. Vocês têm que prestar atenção e têm que ter critérios, julgamentos e observar. Então ele fazia esse escrutínio de tudo que recebia. E ele diz, né, que ele não se fia nos nomes que recebe, ele dá para terceiros desinteressados julgar o seu trabalho. Então ele faz essa diferença dos médios e cabe também a nós, hoje mais ainda, hoje o que mais tem, como bem lembra a Beatia, muita gente, obras mediúnicas, é de ler e ver se está de acordo com o que a gente já leu, já aprendeu nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. Isso é uma boa forma de saber. 88. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que a abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia do seu fim providencial e, tarde ou cedo, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Ou seja, como todo dom de Deus não é seu, né? E o nosso Senhor já disse, dai de graças o que de graças recebeste. E, como bem a gente falou antes da influência, tem também o emprego, né? Como a influência e a sintonia a gente pode ter tanto para o bem como para o mal, o uso, o emprego da mediunidade você pode tanto para o bem como para o mal. É uma faculdade, uma capacidade orgânica. Não tem a ver com a capacidade moral do médium. Então, o médium que quer usar a faculdade para o bem, ele precisa moralizar-se. E para nós que já estamos aqui, qual é o meio mais fácil de a gente fazer isso? Através do estudo. Olha, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médios, para a gente ir adquirindo primeiro os conhecimentos, com a razão, pensar, raciocinar, e depois, como a tia já falou hoje, colocar isso em prática. Só estudar e só eu falar, vai ser bonitas palavras. É preciso colocar em prática para ter essa mudança, essa reforma moral. Sabes por que a gente está estudando o livro que é o Espiritismo? Quando a gente vai estudar o Livro dos Médios, o professor fala assim, antes de estudar esse livro, leia o Livro dos Espíritos, mas inicie por uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Então é uma obra introdutória para quem está iniciando a doutrina. E para quem está iniciando a doutrina, ele está falando do que agora? Mediunidade. Porque não existe espiritismo sem espírito. O propósito da doutrina, essa terceira revelação, é revelar o mundo espiritual. A doutrina espírita, ela veio como revelação, não é uma fundar religião. Esses espíritos nobres não vêm para fundar religião. Jesus veio fundar uma religião? Não, veio trazer uma moral. Uma moral. E ele disse que iria enviar o Consolador. Chegou a terceira revelação. Revelação. Veio revelar de forma mais
clara o mundo espiritual. Então, como é que a gente quer ser espírita sem conhecimento do mundo espiritual? Como é que a gente quer ser espírita sem o entendimento da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da vida após a morte? Isso é a base de tudo. E uma vez a gente tendo essa consciência, a nossa atitude é outra. Então, apesar de todos esses recursos que a doutrina nos dá, a nossa vida no cotidiano difere? Será que eu lembro que eu posso estar sendo influenciada por um espírito? Será que eu, de repente, aquele negócio que me dá dando mal-estar, uma coisa, um chilique, não pode ser também uma ação espiritual? Será que aquilo que eu chamo de depressão também não pode estar sendo uma influência espiritual? Será que aquela raiva, aquela antipatia que me vem de A, B, C ou D não pode ser uma influência espiritual? Tia, tudo é influência espiritual? Poxa, mas o que a gente aprendeu no livro dos Espíritos? Muito mais do que tu possa imaginar. Quase sempre são eles que vos dirigem. O que é importante? Além de eu saber que eu posso estar sob uma influência, eu tenho que saber que tipo de influência eu estou recebendo. Se é boa, legal. Se é ruim, te livra dela. Porque aí também a gente aprende a não ser vítima. Porque a gente, isso é influência espiritual, mas é porque você gosta. Está em sintonia. Porque você chama. A nuvem de testemunha é tu que chama. Exatamente. Agora nós oscilamos. Nós somos espíritos da terceira ordem, carregados de paixões. Entendeste? Somos criatura da terceira ordem, carregados de paixões. Às vezes nós somos obsessor na vida de muita gente. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos atolados. E vai exigir de nós um esforço muito grande para a gente sair dessa lama. Então isso quer dizer o quê? Vigilância 24 horas. 24 horas. Vigilância, vigilância. Nós estamos em luta, estamos em guerra, estamos num bom combate. Então eu tenho que estar muito vigilante, constantemente, para eu sair desse vício, para eu sair desse emaranhado, entendeste? Para eu mudar. Realmente, é uma luta muito grande. Diz o nosso Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente pode também vencer. Isso tudo são recursos para a gente. Aí diz assim, e tia, se a mediunidade não tem absolutamente nada a ver com a conduta moral, ela é dada para o pobre, para o rico, para o feio, para todo mundo. É a faculdade. Por que ela é dada para uns e outros não? Quando você é médio ostensivo, vem uma etiqueta assim, tu já está atrasado. Eu vou te dar um recurso a mais, um talento a mais, para ver se tu toma jeito. Uma visão a mais. Se fosse dada à vista só para quem sabe ver, né, estaria todo mundo cego. E são vários, quantos talentos, né, a misericórdia divina nos dá e a gente usa indevidamente. O próprio corpo físico, gente, a saúde do corpo físico, a gente usa essa saúde para quê? Para encher a cara, usar droga, fazer sexo, angariar e acumular dinheiro, falar da vida alheia. A humanidade terrena, a massa da humanidade terrena é miserável. Miséria moral. É triste de ver, mas a humanidade terrena é uma miséria moral. Uma política imunda, uma educação pobre, uma arte pobre, miserável. Conversas, se a gente aqui reunir um grupo de irmãos, um grupo de amigos, daqui a pouco é um papo pobre, miserável. Somos nós. Esses seres secos, cadavéricos de moral cristã. Então a gente precisa trabalhar muito para a gente sair disso. Foi bom, meninas? Aí tu falaste agora, eu me lembrei, vamos trabalhar pra gente não ocupar leito no posto de socorro. É por aí mesmo, né? Só me lembrei disso. É, porque aqueles espíritos no mundo espiritual cadavéricos, é isso. São as pessoas zumbis, as pessoas raquíticas de moral cristã. E aí a gente vai ficando esse monstro cadavérico.
empobrecimento, uma alta valorização da forma. Hoje, a busca do corpo perfeito, do rosto perfeito, da casa perfeita, do carro melhor. Imbecilidade da humanidade. Somos imbecis mesmo. Como é que eu posso me preocupar desesperadamente com um traço de uma ruga no rosto, enquanto minha alma está coberta de feridas pútridas e de um corpo que daqui a pouco vai ser sepultado? Como é que eu vou apresentar a alma que eu sou? Então isso é imbecil. O Emmanuel chama de bestialidade. Bestialidade. Doeu? Foi bom, gente. E assim já viu que é para trabalhar, bom ânimo, prestar atenção nas sintonias, né? Finalizamos o estudo de hoje. Semana que vem vamos iniciar charlatanismo, muito bom também. Vamos envolver nossa irmã Conceição para fazer a prece final. Mestre amado, amor de nossa vida. Quando a enfermidade bater em nossa porta e que mostrar a fragilidade do corpo, iremos perceber quão ignorantes foram os nossos valores. Aquilo que buscamos uma vida inteira naquele momento, a gente percebe que o valor é tão pequeno e que o mais importante não fizemos: amar. Já se passaram milênios, Senhor, e estamos nós aqui repetindo e ouvindo as mesmas lições. Já tivemos Sócrates, Lao Tse, Buda, Krishna e Tu, Senhor. Enviaste os profetas, os teus discípulos continuaram. Depois enviastes Allan Kardec. Continuamos, Senhor, tateando na sombra da nossa própria ignorância. O que nos falta para tomarmos o leme da nossa vida e direcionarmos esse barco que tem como porto, Senhor, o amor de Deus. Ainda bem, Senhor, que o Senhor nunca desistiu de nós, apesar de todas as nossas teimosias. Obrigada, amor amado, por mais um chamado, por mais um estudo, pela assistência dos nossos amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, realizarmos um esforço verdadeiro e podermos falar: chega de tanta teimosia, de tanta rebeldia às leis que regem o universo. Obrigada, amor amado. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E acima de tudo, agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. Que assim seja.